Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu sou a Larissa e essa é a Lu Azevedo. Diga, Lu! Oi, gente, tudo bem? Mais um episódio, hoje com duas profissionais da área da saúde. Sim. Hoje vai ter assunto aqui. Não só saúde, docência também, gente. Então, a gente vai ter muito assunto. O profissional autônomo, né? O profissional liberal. Vamos conversar um pouquinho desse assunto. Exatamente. Aí, como que empreende, como que eu crio oportunidades para mim, né? Não ficar dependendo só de planos. Como que faz para viver da sua profissão que você ama, né? Porque às vezes as pessoas não estão conseguindo viver do que amam. E principalmente para você também que quer empreender e é da área da saúde, da beleza, que acha que é difícil divulgar. Vamos entender como que essas meninas trabalham, como eles trazem informação para os seus clientes ou futuros clientes, né? De uma forma bem tranquila, bem natural e que capte também ele, né? Mas antes tem um recado especial Temos. aqui. Muito especial. Você sabe que tem um botão aí pra você clicar e curtir, compartilhar, seguir, mandar pros inimigos, pra mãe, pra avó, pra tia. Manda pra todo mundo, né, Lu? Sim, exatamente, Se gente. não mandar, acontece o quê? Cai o dedo. Ela tá jogando praga, gente. Então, Não, mas manda aí, gente. É muito importante pra gente ter métrica. É muito legal. E também pra gente agradecer os nossos apoiadores, né? Os nossos queridos claro, apoiadores, os patrocinadores desse podcast. Sem eles, esse podcast não tava nesse nível, não. não tava mesmo, gente. Então, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, que é Desembala hoje, começando. Sim, Desembala. Vão lá no @DesembalaBR, da empresária Silene, que nos apoia aqui desde o início. Inclusive, tem o cupom Empreendedoras. Vai lá fazer suas compras, conhecer. Maravilhoso. E deixar sua casa, ó. Cheirosa, Cheirosíssima. linda e ainda cuidar do meio ambiente. Exatamente. Temos também nosso restaurante Vila, com comidas saborosas, maravilhosas. Caseiras, E claro, com opção veg. exatamente, tem mesmo. Que nos apoia e são empreendedores natos também, Sim, né? eles já contaram a história aqui. Começaram pequenininho, assim, com uma coisinha micro, né? Andando de bicicleta, entregando as coisas de bicicleta. Tem uma história linda. Voltem lá no episódio do Vila, que é maravilhoso. Também temos a Conceito, Carolzinha, um beijo, Maurício. Sim. Planejados, maravilhosos. Vão lá fazer seu projeto. Inclusive, o meu projeto da minha casa, estou fazendo com eles. Projeto de interiores. Vão lá conhecer Conceito Interiores. E ela fez também tá fazendo a minha sala também lá. Verdade, eu Vai vi ficar- mesmo. Ficou pronto o papel de parede, já quero ir lá visitar. Vamos colocar lá essa semana já. E não menos importante, Laboratório Baixa. Nosso amorzinho, Sim. que O cuida. episódio mais escutado desse canal. E eles, gente, são humanidade em pessoa lá. Sim. Traz esse aconchego. Dona Elizabeth lá, 45 anos, fundadora, mulher empresária. Sim. E a mais velha, que ela adora ficar feliz. É. A mais velha do Marketplace. Por enquanto, viu, Dona Elizabeth? Você vai ser destronada em breve, hein? Tô achando. Tá vindo um aí? Tá vendo aí? Vem aí, fica esperta. Verinha tá chegando aí com tudo. Coisa boa, né, gente? Eles são maravilhosos, traz toda E essa... tem essa praticidade. Pelo menos Exatamente. eu que já comentei aqui em alguns episódios, que eu sou aquela pessoa que gosta de bag, que não gosta de ir no lugar. Eu ligo lá, mando um WhatsApp, quer dizer, e eles vão lá na sua casa colher o exame. Então, beleza. Dia 25 vou lá fazer meu check-up. Então, bora começar esse papo. Bora Eu lá. tô curiosa. Eu não vou apresentar, eu vou deixar ela mesma se apresentar. Juliana Renó, seja muito bem-vinda aqui no Empreendedoras no Ar. Apresente-se aí para nossa audiência. Muito obrigada pelo convite, adorei. Eu sou Juliana Renó, sou fisioterapeuta, sou de Itajubá e me formei em 2005 e hoje trabalho com o método Pilates. Tanto ensinando, né, para as pessoas leigas fazerem ali o Pilates, praticarem o Pilates, quanto para os profissionais. Então, eu sou professora mesmo. Duplamente Legal. professora. E também temos a Cat. Cat, diga aí, quem é Cat? Olá, gente. Olá, meninas. Obrigada pelo convite. Que delícia estar aqui. É. Bom, gente, meu nome é Kathleen, mas todo mundo me chama de Cat, né? Então, fiquem à vontade. Bom, eu também sou da área da saúde, sou psicóloga, mas já me aventurei aí em outras áreas durante a minha trajetória profissional. Também professora, né? Mãe de 2 filhos, um casal, esposa do Tiago. E estou aqui para a gente bater um bate-papo bem legal aí sobre maternidade, sobre como empreender com maternidade, né? E falar um pouquinho
do que eu já fiz e, quem sabe, poder inspirar também mais pessoas. Vai inspirar. Não, com eles têm uma certeza. energia, assim, Tem, né? as duas, né? Ô, Ju, desde que eu mudei aqui pra Itajubá, que eu escuto essa Juliana Renault, Juliana Eu Renault. também. Eu não te conhecia. Eu já vi Independente, falar. você tem um branding muito bom. Ah, obrigada. Como que foi esse trabalho, assim? A gente já conversou um pouquinho antes, mas como é que começou tudo isso? Porque, geralmente, quando a gente se forma, pelo menos na minha época era assim, né? Me formei lá em 2006. Você se forma quase que para trabalhar para alguém ali. Não tem muito esse abrir o seu próprio espaço. Não sei se na fisioterapia também é assim, mas na advocacia alguns abriam seus próprios escritórios, mas a maioria ia ali para o escritório de alguém ou prestar concurso. Como que foi para você? Como que começou a sua história com o empreendedorismo? Então, eu já venho de uma família empreendedora, né? Meu pai e minha mãe, eles têm uma padaria. Então, eu sempre fiquei na padaria ali, desde pequenininha, na porta. Meu pai tinha Como que chama? é Padaria do Juarez, no Que legal. Reborjão. E ele construiu, assim, o nome dele também lá no bairro, né? Só que antes era um bar. Aí ele foi crescendo. E aí, isso eu fui, né? A gente Vai dali apoiando, desde pequenininha, né? Já vai aprendendo a vender, Desde já vai aprendendo a aprendendo vender, tá. relacionamento. É. E eu me formei em fisioterapia porque meu irmão, ele é deficiente. Ele tem paralisia cerebral, nasceu com paralisia cerebral. E eu também sempre fui acompanhando ele nas sessões de fisioterapia na PAI. E aí, quis ser fisioterapeuta. Só que aí a gente vai, né? A gente vai entrando no mundo aí... A gente tem um pensamento, acaba que a gente vai para outro, né? A gente vai para onde o mundo leva. E aí eu me formei em 2005, eu me formei grávida. E eu fiquei 1 ano sem trabalhar por opção, porque eu morava com os meus pais, né? Então eu podia. Um detalhe muito grande, eu não tinha contas para pagar enormes. Então eu fiquei ali cuidando do meu filho, morando com os meus pais durante 1 ano. Não, durante 3 anos. Eu só me casei mesmo com meu marido hoje, pai do meu filho, quando o meu filho tinha 4 anos. Mas aí... Vocês eram jovens ali. Eu estavam tinha, acabou de formar a eu faculdade. falei assim, eu não vou casar enquanto eu não, né, vou casar para passar fome. Não, né? Então, a gente tinha que ter um planejamento, pelo menos ter emprego, né? Senão não adianta nada. Aí, eu fiquei 1 ano parada. Eu dei ginástica laboral nos bancos, na Mali, na Elibraz. E aí, porque era enquanto eu estava com meu filho, porque era ginástica laboral, 15 minutos. Então, eu saía de lá e eu amamentei meu filho 1 ano. Então, eu fiquei também, assim, um pouco dependente, né? A gente fica dependente. E aí, eu fui para a parte de estética. Quando eu comecei a trabalhar, né? Levei os meus currículos, tudo. E estava precisando de fisioterapeuta na Clínica Imaniche, que ele ia abrir a Nossa, clínica. faz tempo já, né? Faz. Olha Quando que ele legal. abriu, eu fui uma das primeiras ali, fisioterapeutas da equipe dele, para trabalhar com pós-operatório de cirurgia plástica. E ali fui conhecendo bastante gente, né? Ali é muita mulher, né? Maioria Sim. mulher. E o Pilates, querendo ou não, a maioria hoje é do público feminino. E isso que eu falo assim, gente, quem criou o Pilates foi o Joseph Pilates, né? Foi o homem. É muito, eu não sei por que tem esse preconceito, mas a gente tem que quebrar esse preconceito. E eu conheci muita gente nesse campo, nesse meio. Mas não era uma coisa que eu queria. Eu dei aula no Senac, no curso de técnico de estética. Então, ali, eu já dei aula, né? Então, eu já gostava Sentiu a dessa docência, parte. né? Dessa parte de dar aula. Mas não me via trabalhando com isso o resto da minha vida. E gente, meu filho tinha 4 anos, eu deixava ele chorando. Eu trabalhava no Senac de manhã, ia para a clínica à tarde, voltava para o Senac à noite. Eu chegava em casa, era 11 horas da noite, para voltar para o Senac 7 horas da manhã. Gente. Então, foi uma vida muito intensa, assim, né? E o meu filho com 4 anos. E meu marido trabalhava no banco na época. E aí, eu falei assim, não quero isso para minha vida. Não quero. E eu sempre fui apaixonada pelo Pilates. O Pilates era novo na cidade ainda, era novo no Brasil até. E eu fiz o meu TCC
com Pilates na época também, quando eu formei. E aí eu decidi, enquanto eu estava trabalhando na clínica, eu fiz uma formação em Pilates, mesmo trabalhando lá. E aí eu falei, agora eu quero sair, vou sair de tudo Vou dar esse salto, e vou dar esse arriscar. salto. Meu marido morrendo de medo, Não, tinha 1000 empregos, né? Tudo... morrendo de medo. E eu nunca E é tive caro o medo. investimento inicial do Pilates, né? É caro. Porque os aparelhos são caros, aparelhos são especialmente naquela caros. época que não achava tanto. É, assim. eu tive estúdio de Pilates, mas eu era só proprietária. Não Ah, ministrava. sim. Eu tinha as meninas, que era físio, que davam aulas lá, em Brasópolis. Ah, legal. Foi o primeiro Pilates lá. Eu acho que eu tive Pilates, eu acho que uns 11 anos, por aí. Nossa, bastante. Eu vendi na pandemia. Um pouquinho antes da pandemia. Eu vendi e estourou a pandemia. Nossa. Foi... Quando eu vendi, você estava comigo já, dando Não, mentoria? Não, né? Não, Eu já tinha você vendido, já tinha né? vendido quando a gente se conheceu. E realmente é um investimento alto. É, o Mas investimento você alto. foi, deu esse salto. Eu fui, eu peguei, né? Não tinha nem crédito, nada, mas eu peguei o cartão do BNDES do meu pai ainda, na época de padaria. Era isso mesmo, que eu BNDES. Que dividi em 36 vezes, né? Com Ah. juros pequenininhos. Aí comprei um kit. Nem foi um kit de aparelhos, eu comprei. Não comprei o Cadillac, que era o mais caro. Eu comprei todos. Do BNDES também. É. E aí eu comprei também de uma marca mais barata na época. Não foi o Metal Life. Não. E aí, só que assim, era muito louco, porque era 2010 que eu abri o estúdio. 2010 a gente não tinha Instagram, não tinha, né, essa hoje que é o poder do marketing de ser pedagógico digital. também, da importância de explicar o que é aquilo que eu tô vendendo, né? Sim. Que você tinha que também fazer esse trabalho na cidade de explicar o que é que você tá vendendo. Até além hoje, de vender. Até hoje o pessoal não sabe o que é Sim, Pilates, né? Sim. E aí eu fui e mesmo assim, eu abri um estúdio pequenininho em frente ao CEAM. Era uma salinha pequenininha. E aí, em menos de um ano, eu já consegui comprar outro aparelho. Que legal. E aí, eu já mudei de lugar. Você foi reinvestindo. Foi. Só que assim, gente, eu não comprava nenhuma calcinha. Eu falava assim, gente, do céu, eu não podia comprar nada, mas dava para eu pagar as contas, né? Sim. Assim, dava para eu pagar as contas do Pilates Sim. e ajudar um pouquinho em casa, pouquíssimo. E a gente se virava ali, a gente morava num cubículo. E era um propósito, né? Eu falo assim, gente, para ser Foi empreendedora, a semente. tem que ter um propósito. Porque vão ter vários momentos que você vai desistir, vai querer desistir, vontade vai de querer desistir. desistir. Chora, meu marido não aguentava mais me ver chorando. E aí ele desespera, porque ele não tem ainda essa mentalidade Não, empreendedora. homem não tem mesmo. E aí tá. Aí Tadinho, não fala assim dos homens. Vou ter que defender. ele Homem não tem medo. Ele E olha que mentira, viu? ação. Ele, na verdade, ele tem. Não, ele é tem. porque ele tem um Porque ele perfil tinha mais até seguro. A Toca do Açaí era dele, Uhum. quando ele abriu. Ele tem esse lado empreendedor, sim. Só que ele tinha medo, Uhum. coisa que eu não tinha. Sim. Porque é diferente, né? Você abrir uma coisa tendo uma família, Sim. Uhum. né? Ele era solteiro na época, quando ele tinha. E aí, pra você... Aí, ele tinha um emprego no banco. Tinha Então, um ele seguro. já tinha um seguro ali. Então, ele não ia sair de jeito nenhum, né? E aí, eu que fui me aventurar aí. Mas ele sempre acreditou. Isso que importa, É, né? ele Você sempre ter uma acreditou. pessoa que acredita, assim, em você e quando você está começando. Mas eu acho que de tudo que você contou, a grande lição primeiro, é que quando a gente empreende, eu tenho que ter muita certeza do que eu estou fazendo, que eu amo. Porque você vai ser muito testado, né? Uhum. Principalmente no primeiro ano, ali nos 2 primeiros anos de negócio. E também não ter não romantizar, né? Nem Porque um senão, momento. né, Cat? Vai longe. Vai. E como foi pra você? Quando você decidiu, terminou psicologia, você falou que foi pra Belo Horizonte. Foi. E aí, isso. como foi essa vida de psicóloga? Gente, então, desde a faculdade, quando eu estava no 3º ano, eu tive contato pela primeira vez com pessoas surdas. E foi, assim, paixão à primeira vista por Libras.
Então, eu já tinha certo que eu queria me formar, trabalhar como psicóloga e ter a Mas Libras. foi um chamado, né? Foi porque eu nem era para estar naquele curso. Foi um curso oferecido pelo FAT, há muito tempo, né, 2005, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, foi oferecido para profissionais da prefeitura aqui de Itajubá. Na época, minha mãe era conselheira tutelar, então teve algumas vagas para o conselho tutelar. Minha mãe foi fazer e eu fui com ela para acompanhá-la. Olha. E aí, quando eu cheguei, que eu já entrei no hall, eu nunca nem tinha visto surdos em Itajubá, né? Então, quando eu entrei no hall, eu vi aquele tanto de surdos, a maioria, assim, na minha idade, conversando, rindo, eu senti o outro lado. Eu fiquei, o que eles estão falando? O que está acontecendo? E aí, eu fiquei assim, eu tive empatia naquele momento e eu falei, não, eu preciso entender. Sabe aqueles pensamentos que a gente tem assim, mas eles estão rindo? Né? Como se eles não fossem pessoas humanas, mas imagina naquela época, falar sobre inclusão era muito novo. Mais difícil, né? Muito mais difícil. Tanto que quando eu fui fazer meu TCC, eu fiz sobre inclusão, eu mal achava literatura. O máximo que eu achava era legislações. Então, eu tive aquilo como propósito para mim. Eu quero ser psicóloga e ter a Libras como um instrumento, um recurso de trabalho. Quero trabalhar com surdos. E sempre me identifiquei na psicologia com a área organizacional. Então, eu já vislumbrava trabalhar com inclusão no mercado de trabalho. Então, quando eu me formei, eu não tive dúvidas. Na época, meu pai não queria deixar, não. Ele, o que é isso que você trabalha com esse negócio de mexer mão? A gente como é pagando que pode, faculdade, na maior dificuldade, ainda ficou devendo. E você querendo trabalhar com essa coisa de mexer mão. E aí, o que eu fiz, né? Eu queria ir embora, meu pai não queria deixar de jeito nenhum. Eu falei, eu preciso de uma estratégia. Eu comecei a procurar o que tinha lá em Belo Horizonte de pós-graduação na área da psicologia do trabalho, porque aí eu não ia embora por causa de Libras. Eu ia embora por causa de outra coisa. Da psicologia, né? É. E aí eu consegui uma bolsa na UFMG, uma especialização na área, né, de psicologia organizacional de trabalho. Então, aí, quando eu falei pro meu pai assim, pai, eu consegui uma bolsa na UFMG, eu não posso perder. Aí ele ficou todo. Aí foi outra história, né? Foi outra história. Porque, assim, diferente, né, da situação da Ju, meu pai também sempre foi empreendedor. Meu pai é autônomo até hoje. Mas o meu pai tem um estilo de empreendedorismo bem diferente. Mais não é rustiquíssimo. Às vezes ele é empresário, mas não necessariamente empreendedor. Exatamente, né? Então, eu não via o trabalho dele, por exemplo, né? Meu pai tem o seu próprio negócio, eu também quero. Não, porque pode. era um negócio com muita dificuldade. Sim. Então, não era aquela coisa de inspiração ter um próprio negócio. Era tipo dor de cabeça Dor que ia de ter um cabeça, negócio. dor de cabeça. Era o contrário. Quero isso não. E, olha, Inspiração e ao meu pai, contrário. é assim até hoje. Pra gente conseguir convencer ele, colocar maquininha de cartão no negócio, ó, sabe? Então, Então ele é o antigo comerciante. comerciante, né? Meu pai, muita gente deve conhecer. Eu sou filho do Tião Maia, da Tapeçaria Maia, que reforma estofados. Hoje é em frente ali o ITC. E, assim, é algo que todo mundo conhece mesmo. Todo mundo que eu falava, eu preciso reformar um estofado lá na Tapeçaria Maia. Então, meu pai é muito conhecido na geração, né, mais antiga. Sim. Muita gente conhece meu pai. E eu ficava muito lá, porque como ele sempre trabalhou sozinho, ele nunca teve funcionário. Então, às vezes, ele precisava ir no banco, eu desde pequenininha, ficava lá vigiando, né? Se chegasse algum freguês, né? Nem é cliente, é freguês. Então, essa coisa do... se virar até o meu pai chegar, qual que é o seu sofá? Que tipo de tecido você quer? Aí eu pegava o mostruário, mostrava para a pessoa, quer deixar seu contato? Então, isso eu tinha que fazer ali para ajudar, para pelo menos meu pai não perder o cliente, né? Mas aí não pensava nunca em ter um negócio, porque a gente acaba que aprende desde criança, né? Que a gente precisa ser funcionário, né? Tudo na nossa vida a gente é formado Sim. para ser funcionário, né? E nunca pensei em fazer concurso. Por quê? Porque quando eu estava na faculdade, eu fiz quase 3 anos de estágio na prefeitura. E eu falava, eu nunca quero ser concursada. Por quê? Eu posso até ter um fixo. não, eu digo assim, eu até posso querer fazer diferente, mas enquanto ser humano, eu sei que uma hora a comodidade vai chegar. E 90% dos funcionários que eu tinha contato ali, eu via comodidade. E aquilo
Não era algo que eu queria pra mim. Meio que virava rotina, né? E sem contar que tudo que você dava de ideia, barra no burocrático, barra no não pode, não tem verba, e aí e aquilo pra mim não dava. Não Então, é vivo, né? não era vivo. Então, assim, eu já sabia que concurso era uma opção que até hoje não é algo que é pra mim. Não é pra mim. E aí eu fui para Belo Horizonte, então, comecei a especialização em psicologia organizacional e comecei a estudar Libras, né? Numa instituição que é ainda, né? Que é a Federação Nacional dos Surdos, que é uma instituição de maior referência. Então, eu queria estudar lá. E comecei a estudar, mas fiquei 9 meses desempregada lá. Porque quando eu fui, eu namorava um outro rapaz, né? Não é o meu atual marido. Comecei a morar com ele, com a tia dele lá. Era muito longe. Então, para que eu pudesse, todos os lugares que eu concorria a alguma vaga, eu sempre tentei primeiro na área organizacional. E se eu não conseguisse, eu iria para a área clínica. Mas eu queria essa área. E como eu morava longe, gente, cidade grande, eu pegava 2 ônibus para chegar na suposta empresa. Então, às vezes, eu perdi a oportunidade já na entrevista pelo fato de onde eu morava. Porque eu tinha que pegar o metrô, ou era na região metropolitana, que envolve ali Contagem, Betim. Então, eu fazia bicos com a tia do meu namorado que trabalhava na Feira Hippie. Não sei se vocês já ouviram falar na Feira Hippie. Delícia, né? E eu trabalhava todo domingo na Feira Hippie. Ali é na vida. Então, atender cliente, né? Então, vender. esse treinamento, essa comunicar, já era seu. Já foi ali, já foi treinando. Ô, Lari, mas eu vou te falar que, assim, olha só como é que é diferente. Eu falo que a Libras, ela é um divisor de águas na minha vida mesmo. Por quê? Uma coisa é você ter essa necessidade de comunicar. Então, eu tinha, desde lá com o meu pai, né? Que você tinha que atender o freguês. Ali que eu precisava atender um cliente. Mas era uma coisa assim, eu preciso fazer. A Libras me ajudou a lidar com a exposição. A lidar com as pessoas a olharem para mim e eu precisar fazer aquilo independente dos olhares. Então, eu falo que eu sou uma pessoa antes e depois da Libras. Que legal, hein? Perdi vergonha, precisei... Porque tem coisa mais faz caras e bocas do que intérprete de Libras? Não tem. Eu lembro, sabe naquelas lives da pandemia? Sempre tinha uma pessoa de Libras ali. Aí eu não prestava atenção no que eu ficava olhando pra mim. Umas músicas também. Aí eu falei, nossa, faz tanto gesto diferente. Aí eu não ficava olhando o cantor, eu ficava olhando a mulherzinha, a mulher do cantinho lá. Então, eu andava na rua, se eu encontrasse com um amigo surdo, as pessoas passavam e olhavam. E eu fui aprendendo a lidar com aquele olhar. E aquilo foi me ajudando muito a ter coragem de enfrentar situações. Pertencimento, foi, também. Você também se sentiu pertencente ali naquele ambiente. Que legal. Né? Cat, depois eu quero te perguntar mais umas coisas sobre isso, mas antes de você adentrar naquela outra questão da maternidade e da mudança na volta pra cá, eu queria ver com a Ju. Você falou que dali do primeiro quartinho, primeiro aluguel lá, você decidiu já comprar, reinvestir e ir para um lugar maior. Por que você tomou essa decisão? Por que você não ficou no garantido ali? Já vou ficar com esses 3 aparelhos aqui, ficar mais tempo, vou gastar. De onde você teve essa ideia de reinvestir no negócio e você faz isso até hoje? Eu faço isso até hoje. Porque justamente essa cabeça de empreendedora, né? Eu tenho o meu negócio, eu aprendi a trabalhar num negócio pequeno, mas ter a mentalidade de negócio de uma empresa grande, entendeu? Então, eu queria ter uma empresa maior, porque eu não queria ficar sozinha trabalhando. Eu queria outras pessoas trabalhando comigo. E aí, eu falei assim, não, aqui pequenininho não dá. E começou a ter mais público, eu não conseguia ter mais agenda. Falei, não posso negar, né? Então, se tem gente procurando, é porque tem espaço. E aí, eu fui, comprei. Na época, minha avó me ajudou. Olha só, tinha um dinheiro. A minha avó me ajudou a comprar. E eu fui, comprei ali e fiz um curso de neopilates na época. Não lembro desse neo. Você De lembra? novo, você reinvestiu também na educação. Neopilates era um outro tipo de pilates. Então, eu aluguei outro espaço. Eu tinha 2 espaços alugados no mesmo prédio. Sim. Então, um espaço era de neopilates e outro espaço era de O neo pilates. era aquele dos tecidos, Dos né? tecidos, eu lembro.
E aí, em 2005, isso foi 2002, 2010, 2011 para 2012, Uhum. Em 2015, eu já mudei para outro espaço enorme. Aí, eu comprei mais um kit de aparelhos. Uhum. Tinha uma fisioterapeuta aqui em Itajubá que até formou comigo. Ela vendeu os aparelhos dela para mim e ela começou a trabalhar comigo. Para mim, Sim. entendeu? Sim, porque ela não quis esse Ela não rolê quis de ser ela gestora de ela negócio falou e que pra empresária. ela não era. E tá tudo bem, porque lógico. tem muita gente que não gosta desse Não lugar. gosta. E tem quem ame, que é a gente. É. Mas demanda muita energia. Porque você tem que Muita. gastar energia sendo uma profissional excelente, por exemplo, fazer novos cursos, estar atualizada, mas também ser uma boa gestora e Sim. ter visão Sim, e então. dar esses saltos. Eu nunca tinha feito curso de gestão. Uhum. Nunca. Então, assim, meio que Foi na raça, foi no na intuitivo, raça, errando e acertando, aprendendo na dor. Hoje, se eu começasse hoje, eu teria outra visão. Porque tem muita coisa pra gente aprender, né? Tem muita oportunidade. Tem Sim. muitos cursos fáceis com a internet hoje. Assim, Não, e a Acesso. gente empreendia sem noção de nada, De noção de divulgação, nada. de De nada. negócio, né? E perde muito dinheiro, E né? perde. Perde e o dinheiro e tempo. Uma coisa também que me fez fazer isso, a maternidade. Porque eu queria deixar de atender o horário, um período, para eu ficar com meu filho. Sim. Então, só que o meu estúdio não podia ficar parado. Senão era dinheiro perdido, Sim. né? Então, eu tive essa oportunidade. Enquanto o meu filho estudava de manhã, eu diminuía a minha carga horária da manhã. Não estudava à tarde, eu diminuía a minha carga da manhã e trabalhava à tarde. Depois foi o contrário. Então, eu sempre tive esses ajustes de agenda que eu conseguia fazer, Sim. né? E em 2015, 5 anos depois, eram 4 fisioterapeutas trabalhando no espaço. Então, foi... E aí, você também já foi construindo seu nome. Você gastava com marketing? Qual que era a sua estratégia? Já que não tinha Instagram... Era começo de Instagram ainda, né? Foi 2014 Era que eu Facebook, comecei. Era Facebook. Pra Facebook. Nem Era tinha Facebook. Eu postava Instagram era muito só uma no foto Facebook. de comida, ninguém fazia nada. Né? Eu postava muito no Facebook. Eu tive muito preconceito. Eu sofri muito preconceito. Principalmente dos homens, amigos, sabe? Uhum. Porque eu postava exercícios, Uhum. né? Aí era o corpo, Uhum. né? E aí eu chegava num ambiente, né? Amigos. E falei assim, nossa... Agora eu só vejo foto sua postando. Eu só vejo coisa de pilates. Aí eu já aprendi. Falei assim, mas então é isso que eu tô querendo. É isso que eu tô querendo atingir. Uhum. Continue Que bom que ele vendo. tá me vendo. E curta, por favor. Adorei! Não Eu é? nunca tive esse problema. Exato, mas quando a gente tem segurança, a gente consegue desviar e não deixar energia ruim nesses temas, né? Mas olha que legal, é a segunda vez que a gente escuta hoje sobre a força da maternidade, né? O quanto que ela arrasta a gente pra frente. Uhum. E não foi diferente com a Cat. Não foi. Como que foi a chegada da maternidade aí pra você? Então, quando eu estava, né, lá em Belo Horizonte, depois eu comecei a trabalhar na APAI, fiquei 2 anos e meio trabalhando na APAI. E olha pra você ver que tudo na minha vida teve a Libras como abrindo portas para mim, né? E quando eu estava trabalhando na APAI, me ligaram lá da FENES, que é aquele lugar que eu tinha feito curso. Sim. E eles falaram, a gente tá procurando aqui uma psicóloga para trabalhar. E eu fiquei, eu nem mandei currículo. Como assim? E eles, não, é porque a gente... E olha que pensar em Belo Horizonte, uma cidade grande, e lá eles não estavam achando psicólogo, a gente chama de psicólogo bilíngue, né? Um psicólogo bilíngue que soubesse Libras. Então, eles vieram até mim em função do meu conhecimento em Libras. E eu comecei a trabalhar em paralelo nos 2 lugares, muito puxado. Trabalhava de 10 a 12 horas. Acabei escolhendo ficar lá na FENES. Por quê? Porque eu tinha esse propósito de trabalhar com surdos. E aí, eu fiquei na FENES, trabalhando como psicóloga no RH com surdos, numa empresa Nossa. que o meu chefe era surdo, o diretor era surdo, era o dia inteiro com Libras. Então, na minha cabeça, eu já tinha, assim, uma estabilidade
E eu já falava com meu marido, né? Quando a gente tiver uns 2 anos e meio ali de casados, aí não é o mesmo, viu, gente? Lá Aí você Não, já esse tinha é o conhecido o Thiago, atual. Aí você já tinha esse é o, Não, né? já Aí eu atualizou já tinha conhecido o Thiago. E falei pra ele, né? Eu sonhava em ser mãe e ele também sonhava em ter uma família. Então, assim, quando a gente completasse 2 anos e meio de casada, a gente já ia engravidar, né? Hoje, só depois do processo de terapia, olha que eu sou psicóloga, hoje que eu fui entender que eu tinha o sonho de ser mãe, mas eu não tinha me preparado para a maternidade. Por isso eu sofri muito, né? Foi um período difícil, porque é bem diferente. A gente acha que é a mesma coisa e não é, né? Então, a gente às vezes fala assim, eu quero ser mãe, eu quero ter uma família baseada até nas nossas experiências, Sim. né? Sim. E, gente, eu vivi no interior, com meu pai autônomo, então um pouco de dinheiro que ganhava dava pra ir. E o que não dava, você morava em cidade pequena, então você pega de um, você pega de outro. Minha mãe não trabalhou fora até a nossa adolescência, então era aquela referência que eu tinha e eu achava que estava tudo bem. Aí vai eu morar na cidade grande, que tudo é longe, Custo que tudo é caro. alto. Não, vou ser mãe, viver o sonho, vou ser mãe. E aí, gente, eu caí Não no penhasco. porque foi totalmente diferente daquilo que eu tinha planejado e idealizado para mim, né? Sim. Então, quando a gente começou a falar que não, agora nós vamos engravidar e tal, eu falei, bom, o que eu ganho é quase o salário, o valor da escolinha da minha menina. Era quase assim, ó, não dava. Mas é verdade mesmo. E aí eu falei, bom, então eu preciso de um plano B, porque eu não tenho a minha família aqui para me apoiar. E eu também não posso ficar 100% sem nada. E comecei a buscar de coisas que eu gostava, que eu me identificava, para que aquilo também se tornasse uma área profissional para mim. E comecei a fazer um curso de maquiagem profissional. E deu muito certo, porque eu sempre fui dessas. Igual eu falei, lá da minha mãe, eu não fazia o curso, era minha mãe, mas eu ia todo dia com ela e peguei. Aí comecei a fazer um curso de maquiagem profissional. Já me ofereci para ser monitora da professora e dali eu fui indo até que eu me formei e virei professora, né? Foi um Instituto em Beleza, lá em Belo Horizonte. E comecei a trabalhar com maquiagem e design de sobrancelhas, principalmente a domicílio. Então, quando eu engravidei, eu estava trabalhando lá na FENES ainda como psicóloga, já estava trabalhando como maquiadora, como design de sobrancelha, e aí quando eu saí da FENES, eu fiquei só com design. Mas aí eu me deparei com a maternidade, né? Principalmente com o financeiro, né? Apesar de que nós tínhamos lá um apartamento, era pequeno, mas era nosso, uma delícia, num lugar muito bom da cidade. Mas eu não tinha uma rede de apoio para cuidar das crianças. Aí ia ser segundo na escola. Não tinha... colocar na escola financeiramente não valia a pena, né? O que eu pago na escola hoje dos meus filhos aqui em Itajubá era o preço de um lá em Belo Horizonte, né? É uma realidade muito diferente. E aí eu acabei ficando sem trabalhar, né? Você vai ficando um tempo, aí já fica começando todo mundo assim, você já não aproveita, já não emenda. Por que você já não aproveita? Você já tá sem trabalhar, né? Assim. E o meu marido também, ele tinha um sonho com família, aquela coisa, tudo em função também da história de vida dele, né? Então, ele tinha um sonho de ter a família dele e tal. E aí... vai eu conversar com minha mãe, né? Mãe, e aí? Já tem então, de uma vez, né? E aí foi eu emendar o segundo. Então, assim, eu tive 2 gravidezes planejadas, né? Que foram, assim, muito bem... a gente queria muito. Mas nós não levamos em consideração vários contextos, né? Várias variáveis ali. Então, como vem, né? Eu acho que... Mas por mais que a gente se planeje, eu acho que a gente nunca está esperado nunca consegue, na verdade, se planejar e realmente ser o turbilhão de coisas e emoções, assim, de cada puerpério, né? Acho que a Ju também passou por isso, porque apesar do seu não ter sido planejado... Não. Né, pelo que você contou, também teve essa fase desafiadora aí até do ajuste. Como eu engravidei no último período, né, da faculdade, eu não tinha
Imagina, eu tava já, tinha 23 anos. 23 Nossa. anos, novinha, Então, eu tinha ali uma imagem de que eu ia sair de Itajubá, e aí mudou tudo, né? Só que aí, e eu sempre quis ser mãe também. Então, eu sempre falei assim, ai, não, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Isso aí, na minha cabeça, já era fato, né? Uhum. Mas, é uma coisa que eu falo. A gente, quando é nova, a gente leva, sabe? Eu levei o meu filho, sim. 23 anos. Hoje, se eu engravidasse hoje, eu ia ter outro filho único, eu acho. Outra formação. Ia ser outro jeito de cuidar. Sim. Entendeu? Eu vejo isso pelas minhas amigas. Por quê? Eu, 23 anos, eu já era mãe. As minhas amigas estavam indo pra balada. Que eles estavam terminando a faculdade, Eles curtindo. estavam indo pra balada, estavam indo pra não sei que barzinho e tal, não sei o que. E hoje, elas falam assim, Ju, como que você deu conta? Uhum. Como que você deu conta? Eu falei assim, uai, gente... Era pra ser? Eu acordava 6 vezes à noite, porque meu filho mamava no meu peito 6 vezes à noite. Não, Então, e com a então- gente com 23, aguenta acordar 6 vezes à noite. Aguenta. Hoje eu não ia ter paciência. Não, hoje- hoje não tem. Não, Hoje uma você vez isso a gente já... Uma vez a gente já tá assim, traz aqui, deixa eu dormir aqui. Fica quieto. porque não- Nossa, quando eu privação parei, de sono mata quando eu a gente. parei de amamentar, eu chorei mais que ele. Quantos Você tem anos ele tá noção? já? Ele vai fazer 18. Nossa, já? Uau! Ele já vai Nossa. entrar na faculdade. Nossa, Ju. E vocês tão menininha. Ele tem 17, né? Ele vai fazer 18 anos Não, que mas vem. você é super menininha, né? E Eu tenho com- 41. Ah, mas menina. Com filho, moção. Tá vendo? Nossa, Aí mas agora minha carreira essa já tá história decolando. essa história já passou 18 anos e ainda impacta, né? Impacta. Nas nossas decisões. É. Ô, Cat, mas aí você sofreu esse puerpério aí duplo. Foi. Tem muita gente que fala que é mais desafiador ter filho assim tão próximo até do que às vezes gêmeos. Não sei, porque eu não tô em nenhuma dessas situações, né? Tô só na escuta aqui. Porque cada um tá numa fase diferente, né? E aí você também, como mulher, a gente vai duplamente também se deixando mais de lado, vai se perdendo a nossa identidade, porque a gente vive muito em função deles. Muito. Principalmente quando já tem uma certa maturidade, que eu acho que quando a gente é mais nova, a gente ainda tá naquela fase quase que um pós-adolescência, como você, que eu ainda tenho muito do que eu quero, assim, quase um certo egoísmo, né? Quando a gente é um pouco mais velho, no meu caso eu tinha 30, eu acho que foi um choque também, do outra pessoa depende de mim 100%, né? Meu Deus, e agora? E como que foi pra você e como que você saiu disso? Gente, foi um período difícil pra mim. E é engraçado porque às vezes eu comento com outras pessoas e as pessoas falam assim: nossa, Kathleen, mas ninguém percebeu. E realmente eu não deixava as pessoas perceberem. Eu criei aquela imagem da Mulher Maravilha mesmo, né? E hoje eu olho pra trás, eu vejo o quanto eu sofri com isso, mas ao mesmo tempo me fortaleci também, Sim, né? Sim. E aí, quando o meu segundo menino nasceu, eu já entrei em pânico, porque ele chorava demais, tinha muita cólica. E eu tinha uma outra menina de 1 ano e 11, que também usava fralda, que também tinha as demandas. E aí ele chorava. E eu ficava com atenção muito mais para ele e tal. E aí, nessa época, foi até uma semana que a minha mãe estava lá em casa, em Belo Horizonte. Ela falou assim: Kathleen, você tem outra filha. Você precisa dar atenção para ela. Você Então, pensa bem em desespero. ela falou assim: você vai ter que abrir mão do peito, né? E deixar alguém dar mamadeira para você ficar com a Sara. E aí, é aquela coisa do menino largar o peito. Nossa, aquilo para mim foi muito doído. Porque aí eu criei uma certa raiva da Sara. E a minha relação com ela foi muito truncada. Tanto que a gente trabalha nesse resgate da nossa relação até hoje. A gente tem uma dificuldade ainda. E ela até está em processo de terapia também. Eu vejo nela várias questões de insegurança que foram devidas lá atrás, né? Muita coisa que aconteceu. E essa Não, é bom raiva... que você, como psicóloga, consegue falar disso. Falar porque de- as mães são perfeitas, não podem falar nada, não tem nenhuma questão. E também você identificar. Identificar. E assim, ao mesmo tempo, foi muito ruim, por quê? Porque desde o começo eu identificava.
mas eu não aceitava que eu precisava de ajuda, porque eu tinha que dar conta. E aí sobrava para quem? Para ela. Né? Então, muitas das Quantos anos minhas que ela tem frustrações... Hoje ela tá com 9. Ah, bonitinha. Ela tá com 9, mas ela, desde que de piquititinha, né? Todas as vezes que eu precisava extravasar o eu, e não a Mulher Maravilha, quem sobrava para quem? Para ela. Nossa, tadinha. Tadinha, né? E aí, foi um turbilhão de coisas, porque com um mês, né, que o Samuel estava, o meu marido foi mandado embora. Então, eu não tinha lá o emprego fixo, eu estava lá com a maquiagem, com design de sobrancelha, domicílio e tal. E a gente ficou, e agora? Vamos fazer o quê? E ele começou a fazer entrevista em um monte de lugar, tudo também muito longe. Ele é belo-horizontino, mas eu já comentava com ele algumas vezes assim, vamos para Itajubá? E ele não sai de Belo Horizonte nunca. Galo doido, minha filha. Roxa, atleticana. Ele falava assim, eu não fico sem meu galo. Era assim, não vou sair daqui. Então, eu nunca mais toquei no assunto com ele. Aí, quando ele viu, né, duas crianças, eu sem emprego, né, ele falou assim, vamos para Itajubá? Vamos, seus pais estão com uma casa lá, que tá fechada à venda, quem sabe a gente começa a morar lá e a gente vai tentando a vida. Então, quando o Samuel estava com 4 meses, né, ele nasceu em janeiro, em abril nós viemos para Itajubá. E quando eu falo que todo mundo estranha quando eu falo que foi difícil, porque eu sou daqui, então todo mundo pensa que foi muito fácil voltar, mas eu voltei numa outra realidade. Agora eu já era mãe, tinha filhos, os meus amigos não eram mais a mesma coisa, porque foi uma mudança de vida totalmente diferente. Então, eu não tinha mais o mesmo elo de amizades, né? Então, foi difícil. E aí, o que foi mais difícil também foi porque, em função da Libras, eu cheguei... Foi assim, na semana que eu cheguei, um amigo meu me ligou. Tô sabendo que você tá morando em Itajubá e tem uma vaga de intérprete de Libras numa escola. Eles estão precisando urgente. Você quer? Eu falei, lógico. Lógico, né? Mas, engraçado que até então, todos os empregos me procuravam. Sempre por causa da Libras, né? Olha. E aí, eu falei, lógico. O que tem que fazer? Fui na escola e tal, para trabalhar no estado, né? Tem que ter uma prova, uma banca, que é uma certificação de proficiência. Eu não tinha essa banca, então eu já tinha pós-graduação em Libras, docência em Libras. Eu já tinha todas as experiências em Libras, mas não tinha tal da banca. Precisa lá em Varginha, que é lá em Varginha que é referência de Itajubá. Vai eu para Varginha fazer a banca, passei na banca e comecei a trabalhar. E foi difícil, por quê? Porque aí eu trabalhava de manhã, então eu ia para o trabalho, né? Era em escola, então era das 7 até 11h30. Mas com o Samuel bebezinho, aí depois ele já foi entrando com 6 meses, aí é a fase do dente, então acordava a noite inteira. E eu que acordava, porque era mais comigo. Meu marido foi sempre muito parceiro. Mas a gente sabe que a criança parece que ela tem uma demanda. E olha que eu nem amamentava mais. Mas tinha aquela demanda que eu que acordava e eu que ficava. E no outro dia tinha que ir trabalhar cedo. E aquilo foi criando um peso. E quem que aguentava? Coitadinha da Sara, né? Porque eu não queria mostrar pra ninguém que eu tava mal. Eu tava mal. E o meu marido não estava conseguindo emprego. Ele tentou trabalhar com o meu pai, né? Lá na tapeçaria. Não deu certo. Não deu certo. Surpresa! Gente, foi assim a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu falo que se tem uma coisa que fica marcada na minha vida foi isso. Por quê? Veio meu marido com a melhor das intenções, mas moderno. Não tinha. Querendo pra mas não dá internet. certo E também. meu É o negócio pai dele há anos. Ele sempre sabe o trabalhou jeito que ele faz. sozinho. Aí ele falou só, nunca esse teve rapaz veio de ninguém. fora e quer botar... Exatamente, Não, quer botar meu Não, tá aqui negócio. querendo sentar na janelinha, nem te conhece. Né? Então, assim, foi um período muito difícil. Tanto quando as pessoas perguntam, falam, nossa, tem 2 e tal, né? Pertinho um do outro, é a diferença de 1 ano e 11 meses, como é que foi? Eu falo assim, gente, eu acho assim, experiência, né? Muito pessoal. Se eu for falar da minha experiência, eu não indico ter 2, um seguido do outro. Porque foi muito difícil. Mas são histórias, né? E a Ju, você só teve um? Só. E foi decisão também? De ter só parar no um? Foi. Eu queria ter um. Você nunca quis ter mais? Não.
Já não foi um trauma, não foi nada. Vocês falaram, não, já tá bom, Não, já tá venci. ótimo. Já Não fiz veio minha aquele- parte ao mundo. Tadinho, mas não vai ter irmão. Você escutou Nossa, muito o isso, que eu não? mais escuto. Não, ai, você não vai ter uma menininha. Não. Nossa, tá tão Vou ter. bonitinha a menininha É. parecendo com você. Vai E eu ter tô que ser 20 anos, não tenho nenhum. Aí o povo, nossa, você casou. E aí, quando vai vir o neném? Todo mundo pergunta Nossa, pra mim. é assim, sempre insuportável. assim, né? Eu falo assim, não vai vir, gente. Daqui não sai nada. Aí, Mas sabe que todas essas histórias, aqui cada uma tem uma história totalmente diferente da outra, né? Interessante. E essa da Cat também, por exemplo, eu acho que é uma dor de também não ter sido muito escutada ali, né? Você foi seguindo a onda, uma raiva de você também, né? De ter ido. E quem aconselhou, né? Também, a gente vai ficando com raiva de tudo. Mas é legal que também é aprendizado. Você também ter essa consciência ajuda bastante. E a gente respeitar, né? A Lu também, se tivesse que escutar todo... Nossa, gente, eu sento aqui, eu sei. Tanta gente fala, Lu, por que você não tem? E ela adora criança. eu gosto de criança. Não mas é fácil segurar o look de não ter filho. Mas não sai de mim, entendeu? Ainda. Ah, não, mas olha aqui, você sabe o que é? Ó, desde criança, eu falava pra minha mãe assim, nossa, quando eu crescer, eu vou ter que ter filho? Aí minha mãe falou assim, vai, né? Todo mundo tem. Aí eu falei assim, mas eu vou ter que casar e vou ter que ter filho? Aí ela falou assim, vai. Eu falei assim, não, mas eu não quero ter filho. Se eu casar e não tiver filho, tudo bem? Ela falou assim, seu marido não vai querer. E quando eu conheci meu marido, ele falou, a primeira coisa, eu falei assim, talvez eu não possa ter filho. É uma coisa, eu falei assim, é você, então. É você que é o você. certo pra mim. Ela já casou, já separou Já dele e sabe. casou de novo. É, porque na verdade, eu já tive namorados antes do Gilberto e falava assim, eu quero ter 3 filhos. Eu falava assim, misericórdia. Eu acho que em questão de filho É um chamado. Mas é complicado um querer e um não, Mas, né? eu, desde pequena, eu tive essa questão do gestar, sabe? De ter o filho, de ter todo o processo. A barriga cresceu, mas não tem criança. Aí, assim, crescer, e aí você tem que ter o parto, passar todo o processo do pós que vocês todos passaram. Eu falo assim, gente, eu não tenho esse psicológico, mas eu gosto de criança. Quem sabe, uma possibilidade que eu vejo no futuro, uma adoção. Isso que eu ia falar. Mas não pra sair de mim. Isso aí não. E aí veio essa questão do meu esposo também. Eu falei assim, acho que Deus faz tudo certo. A hora que ele falou assim, talvez eu não possa. Eu falei assim, uai, é isso. Sim. Deve ser algum sinal, né? Eu acho que assim como foi a Libras pra Cat e a Libras também, ela falando que a Libras sempre chama ela. A gente se conheceu também um pouco por causa da Libras, porque a gente se conheceu numa feira, mas você veio falar da Libras pra mim. E eu achei super interessante, depois a gente continuou conversando. E aí ela realizou um sonho meu, porque fiz uma palestra e ela fez Olha. as Libras ali, né, Cat. E foi super legal. E eu falo assim, quanto mais a gente consegue trazer essa inclusão, melhor. Ô, Ju, mas sabe uma coisa que eu achei, saindo totalmente agora desse tema de maternidade, eu achei super interessante a maneira como você está se posicionando agora como mentora online ali no seu canal. E até antes, aqui a Lu estava com essa dúvida, né? Como que você se posiciona no seu Insta, eu não sei se você só tem um, como mentora e para o aluno ali, como eu falo, o varejo ou B2B? Como que tá a situação ali? Ou, porque eu acho que é um grande desafio, que são pessoas absolutamente diferentes, né? Então, eu até tenho o Instagram do estúdio, mas não dou conta De fazer os dois. de fazer os dois. Eu optei por ter o meu Instagram profissional, do público. Da persona que você quer vender o curso. De uma pessoa. Só. Entendi. Mas ali você consegue vender pro aluno? Consigo. Não, pro aluno assim que eu falo, o Sim, aluno praticante. Consigo. Mas mais como Porque- dano colateral. A meta é o Sabe vender o curso. Porque também a Sim. meta é vender o curso. Só que assim, o que acontece também? O meu nome aqui já é mais forte, sabe? Uhum. Aqui em Itajubá, numa cidade pequena. Então o meu marketing ainda continua boca a boca. Continua boca a boca. Só que muitas pessoas entram em contato comigo no meu Instagram, sabe? Porque eu posto muito nos stories também as minhas aulas. Isso também para os profissionais que gostam de assistir o modelo da minha aula, sabe? E aí, o pessoal de Itajubá, tem muitos seguidores de Itajubá. Eles assistem os stories e vê ali a aula, vê eu ensinando como que faz, não sei o quê.
e sente segurança. Então, porque assim, vê a sua autoridade. É. então, com a sua autoridade de professora, você consegue garantir os seus alunos praticantes. Também. Ah, interessante. Eu tava conversando isso com a Larissa. Eu ministro curso da área de micropigmentação, né? Uhum. E eu falo assim, Larissa, eu não sei. Tem hora que eu acho que, assim... É que é uma coisa muito técnica. Falar sobre agulhas, falar sobre implantação. E o consumidor final, por exemplo, a Cat quer fazer a sobrancelha comigo, ou fazer o lábio. Ela vai lá ver. Nossa, a Lu tá falando de quantas agulhas, não sei o quê. Parece que o assunto, ele confronta um com o outro. Mas, por exemplo, se você faz o seu de profissional para atingir o profissional, eu ia me sentir muito mais segura fazendo com uma Exato. profissional. Eu também. Que uma ensina. professora, né? Com certeza, porque a sensação é... Se ela ensina pessoas a fazerem isso, é porque ela domina muito, ela tem autoridade. Eu tenho essa sensação também. Eu acho que é esse negócio- e é importante escolher. é. Falar pros dois vai Não. gerar muito ruído. Não dá certo. Não dá. Porque aí você começa a misturar o público, né? Então, por exemplo, eu preciso vender o meu curso online, os meus produtos online, as pessoas leigas não vão comprar. Não é interessante para elas. Então, eu optei por fazer aqui. Estrategicamente muito mais interessante É. também para você, porque no seu físico você já consegue os clientes que você precisa. Sim, e aqui também tem parcerias, Sim. né? E como aqui todo mundo conhece todo mundo, então, por exemplo, eu posto no Instagram uma aula que tem alguém, assim, ai, nossa, a minha vizinha tá fazendo aí, vou ver se eu consigo. E começa a fazer, Sim. entendeu? Entendi. É muito assim também aqui, né? Cidade E o mundo pequena. online, se você quer atingir o público online com as aulas, é mais interessante você fazer o Instagram como autoridade no tema. Sim. Mas o seu curso é em forma, assim, de mentoria, o perfil fechado, ou você pôs Hotmart, Eduz, essas coisas? Como é que foi? Você gravou a aula? Então, eu tenho 3 tipos de produtos online. Eu tenho um produto de assinatura, que chama Clube do Treino, que é para os profissionais do Pilates treinarem comigo toda semana. Que legal! É uma vez na semana, toda quinta-feira. Tanto é que eu não pude estar mais Foi. cedo aqui por causa disso. Toda quinta-feira às 14 horas. Então, eu treino no meu estúdio e cada profissional treina no estúdio. E é pelo Zoom. E eu vendo pela Hotmart, porque é um produto de assinatura. A Hotmart é a melhor que existe. Eu amo também. Estamos lá, né, Cat? E eu tenho o meu curso workshops livres, né? Que eu faço ao vivo, por exemplo. Sábado eu vou dar um workshop ao vivo. Eu faço pelo Zoom, só que eu vendo pela Xgrow. Não sei se vocês conhecem. Não, essa eu não conhecia. A Xgrow, ela não é boa em produto de assinatura, mas Pega menos do seu ticket ali. paga, a pessoa compra ali, paga, e depois eu coloco a gravação, eu edito, né? E coloco a gravação ali dentro da plataforma. E a plataforma da Xgrow, ela é bem intuitiva, então eu consigo colocar tipo Netflix, Que legal! sabe? Bem legal. E a porcentagem que eles cobram menor. Que legal. Porque o Hotmart, ele é maravilhoso, mas ele também pega 10%. Os meus cursos que foram lançados online são todos na Eduz. Então, na Eduz eu não tenho, eu não faço na Eduz. E eu tenho o meu curso que eu faço lançamentos, que já está todo gravado, né? Já gravei. E eu faço 4 lançamentos por ano. E eu faço atualizações. Então, eu faço aula ao vivo com eles ali. Então, tem várias turmas já formadas. Tudo nesse... E é uma esteira de produto, assim, vai conversando com a outra, você consegue vender para o mesmo público, Sim, é bem interessante. então às vezes a pessoa compra, por exemplo, lá na Xgrow, eu já tenho um workshop gravado, que a pessoa pode comprar do Reformer, da Chair, do não sei o quê. Então Que agora legal. vai ser do Cadillac, que a pessoa já comprou do Reformer junto, que já existe, entendeu? Então eu já vou fazendo essa esteira junto também. Perfeito, É. ótimo. E, Ju, você sempre teve essa ideia de escalar o seu negócio? Onde que saiu esse, não, vou pro online? Na pandemia. Todo mundo deu esse pulo, né, gente? Teve que dar, né? Na pandemia. Porque em 2019, eu tinha esse meu curso de avançado, eu tinha ele prontinho, a apostila pronta, só que para o presencial. É isso que eu ia te perguntar. É. Mas aí, porque aí você teve que contratar videomaker, tudo. pra Eu ela. contratei. Aí, o que aconteceu? Aí, só que a agenda era inteira em 2020. Uhum. E 2020, pandemia. Aí, o que eu fiz? Eu
transformei esse curso presencial no online. Eu continuo dando curso presencial, né, em algumas cidades. Mas a melhor maneira de escalar ainda é É o online, online. que é o que fica mais em conta. Mas É. você foi pro Sul esses tempos? Você tava lá dando curso? Fui para Maringá, fui para São Paulo, fui para Curitiba. Aí depois Agora tá agora eu nessa vou... fase de se jogar aí na É, vida. vou que vou. Agora, em Porque o busca do filho já bilhão. tá... Ah, Em meu busca filho? do bi, em busca do bi. Em breve veremos ela lá no Amém. TEDx contando como a professora de Pilates transformou. Sim. Mas é muito legal a gente pensar que ó, a fisioterapia ou a psicologia pode se transformar em tanta coisa. Sim. Que às vezes a pessoa forma, ela acha que ela só pode ficar ali naquele lugar que é aquele teto. E não é. Ô, Cat, você também está se reconstruindo agora como profissional. Estou. A gente até... esse é um dos motivos também do nosso papo aqui. Várias vezes você provou que você é essa mulher também que se reinventa. Algumas vezes de maneira dolorosa, né? E outras vezes, talvez agora pela primeira vez, não sei, você vai conseguir. Agora eu vou fazer algo por mim e que eu quero. Conta um pouquinho dessa fase aí que você está vivendo. Olá, a minha linguagem de amor é atos de serviço. Então, eu sempre fiz tudo muito mais pelos outros. A Libras, por exemplo, desde que eu cheguei em 2016, eu tinha demanda de procura para cursos. E aí, ao invés de ter o meu negócio e até ganhar dinheiro com isso, apesar de ser também, eu falo como um propósito de vida e tudo mais, o que eu fiz? Eu direcionei e criei um curso e dei para uma instituição, que é o CAID aqui de Itajubá, né? Que é o Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência. Então, eu criei o curso e dei para eles. Ao invés de eu pegar todas as aulas e eu ganhar dinheiro com isso, o que eu fiz? Chamei surdos para trabalhar comigo e dei a aula para eles. Meu marido falava assim, que hora você vai ganhar dinheiro? Porque eu sempre fui assim. Sempre, todas as vezes que eu tinha oportunidade, eu direcionava para as pessoas. Alguma lealdade familiar? O que é isso aí? Você descobriu onde? É, Nas terapias, o que não, você descobriu? a minha psicóloga até perguntou pra mim. Ela falou assim, Kathleen, será que é uma necessidade de aceitação? Eu falo pra ela, não sei, é o que enche Não meu sei se tanque. de aceitação, É o que mas enche meu talvez o tanque pertencer. quando eu vejo que eu consigo fazer algo pra alguém. Tem muita gente que me conhece e fala que eu sou muito utópica. Mas eu falo que é talvez a minha forma de ajudar a mudar o mundo. Sabe? Me faz muito bem isso. Então, quantas vezes eu já abri mão para indicar alguma coisa para alguém? Então, por exemplo, eu já tenho aqui meu serviço fixo, eu criei o curso, mas tem alguém que não tem nada. Vou dividir com ele. Então, eu sempre tive isso. E aí, e quando eu cheguei em Itajubá, né, eu tive um baque muito grande até com a comunidade surda aqui, porque todos os meus amigos surdos eram do mesmo jeito. E eu tive contato em Belo Horizonte, que o meu chefe era surdo, os surdos faziam mestrado, faziam doutorado, eram professores, trabalhavam nas empresas, né? Eu era psicóloga no RH, então muitos funcionários surdos. Eu cheguei aqui e os surdos pareciam que estavam naquela mesma vida. Eu fiquei, não, gente, bora. E eu começava, vamos para lá, vamos para palestra. Mas isso aqui, vamos, e eu vou interpretar para você, vamos. E comecei a incentivar. Então, eu sempre fui dessa, por isso que eu falo que a docência tem muito isso também, porque essa coisa do fazer parte do crescimento, do aprendizado do outro, é algo que me completa, é algo que eu gosto, né? E eu comecei a incentivar. Então, quando eu vejo que hoje em Itajubá a gente já tem 2 surdos que fizeram graduação, que tem uma surda que trabalha na Secretaria de Educação, que tem a outra que já passou na 2ª graduação na UFMG, que tem outra que está dando curso, eu não estou ganhando dinheiro, mas eu estou feliz num tanto que vocês não têm noção, sabe? Isso vai me motivando. Só que essa virada, Lari, veio agora, por quê? Porque assim, eu sempre quis ter o meu negócio, mas sempre também fiquei nessa, assim, colaborar com o outro. E aí, quando eu estava na docência, que eu saí há pouco, né, estava dando aula no curso de psicologia, eu também sempre com esse perfil. Então, quando um aluno chegava para mim e falava assim, nossa, professora, eu estou fazendo um estágio em tal lugar e a empresa me veio com essa demanda e tal, e eu falava com ele, nós vamos fazer? Não, professora, mas eu não sei. Eu falei, você não sabe, mas nós vamos aprender junto.
vamos pegar o material, vamos ler, vamos estudar, vamos fazer. E nós fazia o negócio acontecer. Legal. E aí, estar, né, no curso de psicologia, dando aula, me fez ter contato com muitas dores das empresas aqui do nosso município. Principalmente da área, né, da psicologia. E não só das empresas, como também dos estudantes. A parte de desenvolvimento de habilidades sociais, hoje, né, dos acadêmicos, é baixíssima. Dificuldade de relacionamento social, de comunicação. Muitos alunos iam para a entrevista e não passavam na entrevista, mesmo tendo as competências técnicas necessárias. E quando a gente ia fazer uma análise, a gente via as necessidades de desenvolvimento dessa fato área. Hoje as pessoas são contratadas pela técnica e demitidas por Demitidas pelo comportamento. Fato, não conseguem se relacionar no grupo. E eu acho que está aumentando isso. Está aumentando. E eu sempre trabalhando no desenvolvimento dessas habilidades, né? E, como sempre, servindo as pessoas. E aí, eu comecei... E todo mundo falava comigo, né? Por que você não trabalha com isso? Por que você não trabalha com isso? E eu tinha aquela vontade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aquela segurança do CLT, aquela falsa segurança, né? Sim. Do CLT. E assim, nossa, mas... eu já tenho aqui meu emprego, pra que eu vou pegar outro? Aí tinha também aquela culpa de eu já trabalhava tanto, já não dava atenção pros meus filhos, vou trabalhar com outra coisa. E aí eu fui demitida. Nossa, Fui era demitida. isso que você precisava. Era isso que eu precisava. Gostei, Era isso Ju. que eu precisava. Sabe por quê? Por isso que eu falo pra Lu que estabilidade não existe, Não porque é uma existe. falsa estabilidade. É. Do nada, uma pandemia vem, você é mandado É. embora, tudo pode acontecer. Olá, o que aconteceu, Mas eu acho que você gente? conspirou, assim. Eu falo, né, Foi que divino. tem até uma amiga minha que fala assim, Kathleen, olha como que o universo, ele foi ao seu favor, né? Porque em janeiro, eu tava acompanhando lives dessa área de RH e tudo mais, e ia ter um workshop lá no Rio de Janeiro. E eu fiquei, cara, eu não vou, né? Caro e tal. Mas normalmente tem aqueles aquecimentos, né? E eu fiquei participando do aquecimento. Aí decidiram fazer um sorteio. Aí eu falei, nem vou me inscrever, porque o que adianta? Eu vou ganhar o curso, mas eu tenho que pagar o hotel, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. No último dia do aquecimento, aquela vozinha falou assim, vai, sua boba. Vai, tenta, vai, né? E eu me inscrevi. Mas não tava, assim, na verdade, né? Olha os sabotadores, né? Não é que eu estava confiante, eu estava até com medo de ganhar e nem ter dinheiro para ir. Sim. Porque aí eu ia ter que arcar, né? Ir pro Rio de Janeiro e tal. E aí eu fui sorteada. Lógico. Né? Fui sorteada. Aí falei com o meu marido, falei, eu não posso perder, é um curso caro. Olha quanta gente tá pagando e eu ganhei. Não, nós vamos. Aí meu marido falou, não, então a gente vai. E aí ele foi comigo, né? Me levou, foi dirigindo, a gente pegou um hotel, ficamos lá dentro mesmo do shopping onde ia ser o evento. E assim, aquilo lá, eu voltei transformada e eu falei, até final de 2023 eu vou ter a minha empresa. Só que se eu estivesse trabalhando no batidão que eu tava, eu não ia ter a minha empresa. Não, você nem teria ido, Não né? ia. Porque você não ia poder faltar. Não ia. Então, quando eu fui demitida, lógico que eu tive toda a dor, todo o luto. E outra, gente, quando a gente Até é hoje, estamos em professora, recuperação. eu não sei vocês que trabalham com professor, a gente pega os alunos da gente, mas é difícil amor. desvincular. É Nossa, eterno. é um amor. As alunas se tornaram hoje. amigas. Até hoje. Eu tenho alunas amicíssimas e eu tenho alunas até hoje. Elas ligam para mim, mandam mensagem para mim, professora, eu tô tendo tal coisa lá no estágio, me ajuda. Então, assim, eu desenvolvi essa autoridade, essa referência com elas, né? Tanto é que eu tenho umas que eu já falei com elas. Falei assim, eu vou criar o meu negócio, você vai vir trabalhar comigo. E vai dar certo. Mas sabe que eu acredito muito nessa máxima de quando a gente cuida do outro, o universo cuida da gente. Mas eu também acredito muito que a gente deve quebrar essa crença em relação ao dinheiro. Porque dinheiro é energia, né? A Madre Teresa fez milhões, todo mundo. A Madre Teresa também fez coaching lá com Tony Robbins, Lady Di, todo mundo, porque é troca. É só uma moeda de troca. Porque se você não faz disso o seu negócio principal, você vai ter que trabalhar com outra coisa. Né? Então, se você não pega o que você tem de melhor, que é a sua potência,
Ah, não, mas eu só vou fazer isso para servir, não vou usar com o dinheiro. Aí você tem que trabalhar com outra coisa. Então, o seu melhor, você deixa guardado, você só ajuda 2, 3 pessoas ali que você ficou ou com dó, ou... E eu acho que ele não dá conta de pagar, então eu já coloco ele num lugar inferior, querendo ou não. Porque às vezes a pessoa vai suar a camisa, assim, e vai pagar e vai dar valor muito mais, às vezes, sabe? Então, eu quebrei muito essa crença. Eu já tive nesse lugar também, mas o meu mentor também, o meu primeiro, ele falava assim... Larissa, a vida é bela, o céu é azul. Mas sem dinheiro não tem nada. Não tem o que fazer. Não adianta ser utópico, romântico, porque o dinheiro transforma. Se seu filho fica doente, você leva ele no Einstein se você tiver dinheiro. Você ajuda muito mais pessoas. E aí, mesmo assim, ainda não mudei. Aí, um segundo mentor falou muito assim, só fala isso sobre dinheiro quem nunca deu muito dinheiro na vida. Você já doou muito dinheiro? Você podia doar muito mais se você estivesse trabalhando com o seu servir. Então, ele foi trabalhando na minha mente. Falei, realmente. Então, para eu chegar nesse quanto mais mulher rica no mundo melhor, teve muita jornada aqui, ó. Teve muita lavagem. Mas, Lari, uma coisa que eu preciso falar, né, com vocês, assim, porque foi algo que foi impactante para mim, que me ajudou nessa virada de chave, foi começar a acompanhar vocês. Ai, que que bom. legal, juro, empreendedoras. Porque eu comecei... na verdade, eu acho que eu conheci você através até da Loba. Foi, né? A gente se conheceu no Jardim da Loba. E aí, ali eu já fui quebrando crenças com relação ao feminino. Sim. Lembra? Até uma vez a gente conversou lá, né? Sim. Então, eu já fui quebrando crenças ali com relação ao feminino, do lugar onde a mulher pode estar, quando comparada ao homem, por exemplo. Né? Apesar de eu e meu marido, a gente ser muito parceiro em tudo. Eu falo que, assim, lá em casa, meu marido, se precisar ele ser a mãe, ele cuida, ele faz, ele tudo. Mas eu tinha essa cobrança de que quem é a mãe, então tem coisa, tem papel. Quem é a mãe é você e quem é o provedor o provedor é ele. E aí, quando trocou isso, você deu o caos. Então, mas aí, quando eu comecei a conviver, né, com mulheres, por exemplo... Lá na feira, que eu ia. Até o meu marido, na primeira feira nós fomos, meu marido foi comigo. E ele estava desempregado. E ele falou que ele teve um constrangimento muito grande quando ele chegou lá. Porque ele falou assim, como que mulher dá um jeito e faz? Né? Ele falou aquilo comigo. E eu não falei nada. Mas eu percebi que aquilo tocou ele. Né? Essa coisa do mudar o mundo, até naquilo que a gente não... mudar o ambiente. E ele falou isso. E aí, ele também falou, não, eu preciso fazer alguma coisa. Então, ele também começou a buscar estratégias para conseguir um emprego. Então, eu falo que começar a frequentar ali, nem tô falando isso porque eu tô aqui com você, não, mas como que mudou para mim e para ele? Porque ele começou a ver, né, as coisas acontecendo. Então, quando eu falei para ele que eu ia ter a minha empresa, que eu queria ter o meu negócio, falei da mentoria, da mentalidade, quando eu falei que é você, eu falei assim, Larissa, que ela é da feira. Hoje ele conhece, porque eu vou quase todas as feiras e ele vai. Então, vai ganhou confiança até, né? E ele fala para mim, ele me empodera também, né? Ele fala assim, amor, você é muito boa no que você faz. Não é à toa que se os alunos hoje continuam te procurando, é porque eles têm essa referência em você. E na área de Libras também, quem é da área conhece meu nome. Não, agora você foi pro Hacktown, tava lá chique no Hacktown. Delícia. Toda arrasando. Então, né, assim, Karen? em Libras, eu tenho um orgulho muito grande de falar. Teve uma situação que aconteceu uma vez, quando a gente estava falando sobre essa questão de competências, pontos fortes e pontos fracos, a gente tem esse hábito de focar muito nos nossos pontos fracos, né? E não valoriza os nossos pontos fortes. E uma vez eu falando isso com os alunos, eu falei desse jeito até para eles, que a gente estava fazendo até análise SWOT, e eu falei assim, gente, poxa, eu sou foda, eu sou boa em Libras. Aí teve um pessoal assim lá do fundinho, começou a rir e fez um comentário como se fosse assim, tá se achando, né? E eu falei assim, mas eu não posso falar. Eu tenho mais de 15 anos que eu trabalho, que eu invisto dinheiro, que eu vejo que eu sou boa no que eu faço. Eu não posso falar que eu sou foda naquilo que eu faço, não. Lógico que pode. Eu posso falar, porque eu vejo o quanto eu me esforço para ser boa naquilo que eu me propus a fazer. Porque não é fácil, é cansativo.
dói, dá dor de cabeça, problema de coluna, já Não, fiz e cirurgia. E Então, a Cat, até na minha palestra, eu falei assim, Cat, vou falar mais devagar. Ela falou, pode ficar tranquila, fala do jeito que você quiser, sabe? que eu dou conta. E ela deu mesmo. Então, assim, eu... Aí eu fiquei assim, gente, mas por que eu falo isso pros outros? Mas eu mesmo tô acreditando nisso, Sim, né? isso é Tô muito importante na hora de ensinando. empreender. Exatamente. Que massa. E aí eu conversei, né, com o meu marido, eu falei assim, olha, essa é a oportunidade, né? Então é uma oportunidade que eu estou tendo agora, né? Enquanto eu estou no seguro-desemprego, eu estou estudando muito. Estou atuando na área clínica, que tem muito paciente que tem me procurado. E olha que eu nunca divulguei, porque eu não atuava especificamente na área clínica. A área da psicologia bilíngue para atendimentos a surdos tem crescido muito em Itajubá. Não tem nenhum profissional. Aí, ó, tá com Não tudo. tem. É. E agora tá no mentalidade. E agora eu tô no Tá no mentalidade. mentalidade 5.0. Arrasou. 2024 que me aguarde Vocês agora. esperem, vai ser muita riqueza. Vai ser o milhãozinho de Silvio Santos, assim, ó. Quem quer dinheiro? Ô, Ju, o que pra você, pra finalizar aqui o nosso podcast... Ô, Igor, já tem 1 hora de podcast aí já? Já. Avisa aí que acabou aí, Igor. O que pra você, se você estivesse começando ou se você estivesse empreendendo e ainda não tivesse chegado nesse momento que você tá hoje, né? Qual a mensagem que você deixa aí pra quem tá nos escutando? Primeira coisa, saber onde que você quer chegar. A pessoa, para começar, ela tem que saber aonde ela quer chegar. Mentaliza, né? Porque vai ter tudo ali para te colocar para baixo, vão ter pedras para querer desistir. Mas, se você sabe onde você quer chegar, você vai. Perfeito. Porque é só traçar a jornada. Só traçar. Mas importa ter essa clareza de onde é a linha de chegada. Não queira ultrapassar, pular etapas, né? A gente tem que aprender tudo, tá ali, tem uma escadinha. Até o pódio. Até o pódio. Saiba seu pódio. E o que é o seu pódio aí? Você Não. já quer dividir ou ainda não? Nossa senhora, Ou tem você muita já coisa vive seu ainda. pódio? Não, vivo não. Tem muita coisa ainda para crescer, né? Eu falo assim, a pandemia me deu ali um start muito grande. Eu saí muito da minha zona de conforto. Porque pra gente crescer, a gente tem que sair da zona de conforto, Sim. né? E eu saí muito, eu trabalhei muito, trabalho até hoje muito. Dentro desse período, eu descobri que eu tenho TDAH, é muito difícil, né? Mas eu comecei a aceitar várias coisas, entender várias coisas, né? Que a pessoa que tem vive. E viver ali também com crises de ansiedade, que eu sou muito ansiosa. Mas por que eu tô falando isso? Porque não é isso que vai atrapalhar, né? A gente tem que ter foco, o foco, e uma coisa de cada vez. A gente tem que colocar nossa energia naquilo. E não na justificativa. E não na justificativa. Entendi. E eu tô Legal. fazendo Faz isso. sentido. Eu vou E e aí, vocês só vão ver. Vamos seguir jogar em frente. dinheirinho ali. Isso mesmo. Ô, Ju, e como que a gente acha nas redes sociais? Pilates Juliana Renó. @Pilates. Então, você que quer aprender aí a ser uma Master Gold professora de Pilates, procure lá, Juliana Renó. @Pilates Juliana Renó. E uma coisa também que eu sempre falo, ninguém cresce sozinho, né? A gente nunca cresce sozinho. Então, por exemplo, as pessoas que têm estúdio, que vai trabalhar sozinha, começa trabalhando sozinha, mas não tenha medo de colocar outra profissional para trabalhar, porque é equipe que cresce junto. Porque eu trabalho com um profissional e eu escuto muito isso. Tem porque medo da concorrência? o medo da vê própria como rival. concorrência. Enxerga como rival, A né? pessoa sair, vai abrir um Sim. estúdio, é o direito dela. Mas sabia que já me Direito falaram dela. isso? Ai, Kathleen, mas você é boba. Você fica dando curso de Libras pras pessoas e aí vão pegar o seu lugar. Imagina. Eu ficava, gente, Cada um tem de jeito espaço. nenhum. Exatamente. Né? Muito pelo contrário. Algumas pessoas já fizeram mentalidade para montar o próprio curso. É. E eu ajudo ainda até dividir, até dar o nome.
Acho super legal. Você até vai ver nessa turma. E eu acho muito bacana. E cada um tem... Gente, tem que vibrar na abundância, porque tem espaço para todo mundo Tem. também. Mas tem, é enorme esse mundo. Exatamente. E, Cat, como que as pessoas te acham nas redes sociais? Gente, eu ainda não tenho o meu perfil profissional, porque a partir de agora, com mentalidade, que eu Muito vou bem. fazer o meu plano de negócios e criar O ainda, seu né? arroba O ideal. meu arroba ideal, né? Mas eu queria até deixar também, sabe, Olário, uma palavra, porque eu acho assim, aquilo que a gente faz com amor, você tem muito mais motivação para se dedicar. Com certeza. E com a sua dedicação, você consegue alcançar mais lugares, consequentemente, Perfeito. né? Mais retorno financeiro. Então, às vezes a gente fica muito perdido assim, o que eu vou fazer que me dá dinheiro? Né? E eu não sei te falar, sinceramente, se é um pensamento equivocado ou não, porque às vezes, dependendo da necessidade, né, Eu da acho que no pessoa... empreendedorismo não é nem que é o- equivocado, mas talvez ele não consegue se manter, Exatamente. porque demanda É. muita energia você Muita continuar energia. no empreendedorismo. Muita É. energia. Então, eu... E o dinheiro nem sempre vem, todo Nem mês. sempre vem. Então, e eu acho que é mesmo o amor, confiar Sim, naquilo sim. que você faz, que vai fazer você persistir mesmo Ter nos motivo momentos... para a ação. Exatamente, Né? né? Motivação é Motivação. Então, né, faça aí, né, uma análise, se conheça, né, e veja realmente aquilo que te traga prazer, aquilo que você ama, que você vai ter energias para investir. Eu tô vivendo exatamente esse momento, então, assim, se deixar, eu vou ficar aqui falando mais 2 horas, porque eu tô naquele período de ânsia, De né, felicidade, de troca, de transbordo, né? exatamente, exatamente. Verdade. Eu estou nesse momento. Se Ah, deixar, mas eu que falo amor. o dia inteiro sobre isso. Delícia. Uma delícia trocar, porque é quando a gente tá bem. E Lu? Gente, Lu Azevedo PMU e Empreendedoras no Ar, gente. Esse episódio, ó. E Tá? olha aqui, eu acho que esse episódio vai impactar positivamente também na decisão da Lu. Porque assim, a gente sempre briga nas mentorias. Nós duas é uma briga. Porque eu quero que ela escolha ela não A quer persona. escolher entre os filhos. Entre Né? Entre as personas. Porque eu quero que ela defina ali, porque eu acho que vai ficar massa o Instagram dela. Porque a Lu, ela também é muito talentosa e grandiosa, né? Ela já ministrou curso, assim, fora do Brasil. E ela sabe muito, e ela tem uma galera que segue ela. E eu acho que só falta ela deixar ele redondinho. Mas ela vai ter que escolher entre um vai dos amores. profissional. É isso. Vai pro profissional, é pro B2B. Com certeza. Olha, vocês me encontram no @lá.analista. E quero agradecer muito a presença de vocês duas por trazerem suas histórias. É tão legal quando as pessoas vêm e se desnudam. Sim. A gente até passou do tempo aqui, viu, Lu? Desculpa. Porque a gente fica prestando atenção, a gente quer saber de tudo, né? Mas quero agradecer muito vocês. Muito obrigada. Obrigada, Gratidão, Igor. viu, meninas? Obrigada, Lu. E até a mais. próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.